Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a este canal. Já se inscreve, curte, comenta, compartilha. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre as distorções cognitivas. Já citei aqui algumas, já falei sobre elas bem por alto, mas nunca entrei nesse assunto de forma direta. E hoje eu vou trazer para vocês as principais distorções cognitivas. Então, já sabe, né? Fica aí até o final, vem comigo para você aprender e talvez identificar quais são as distorções que você mais pratica, tá bom? Então, vem comigo! Distorções cognitivas nada mais são do que armadilhas mentais que nos levam a ter pensamentos automáticos mais disfuncionais ou negativos. Como eu falei para vocês, pensamentos automáticos são esses pensamentos que vêm de forma rápida, automática na nossa mente e que na maioria das vezes a gente não tem 100% de consciência e 100% de clareza, mas eles estão ali e eles estão por trás da maioria das reações emocionais que nós temos. Então, sem mais delongas, vamos aprender quais são as principais distorções cognitivas, essas armadilhas mentais que estão presentes na nossa vida, tá bom? Já pega aí o papel, a caneta e anota. E no final eu vou trazer para vocês um macetezinho bem legal para você começar a combater as distorções que você identificar que você pratica. Então, vamos lá. Primeira distorção cognitiva, filtro mental. É quando você tem um filtro, é quando você tem um foco muito mais negativo em determinadas situações. Então, por exemplo, aconteceu uma situação e você tem o foco muito maior nos aspectos negativos, deixando de lado os aspectos positivos daquela situação. Ou, minimamente, você não considera que exista ali alguns aspectos positivos. Você simplesmente foca muito, engrandece muito os aspectos negativos, desconsiderando os aspectos positivos. Então, por exemplo, você quer fazer uma festa de aniversário. E aí você diz, mas eu vou gastar muito, eu vou ter muito trabalho, é muito desgaste, é muita agonia, é muita coisa que tem que preparar, não sei se vai valer a pena. Bem, a gente sabe que organizar qualquer tipo de festa vai envolver um pouquinho de trabalho, um pouco de movimento, mas olha o foco que você está dando apenas a essa parte. Você está desconsiderando, por exemplo, que vai ser um momento legal, um momento de diversão, de descontração, que vai ser um momento até nos preparativos de você ali se descobrir, de você interagir com outras pessoas, descobrir outras coisas. Então não é só o cansaço e o movimento que você tem que fazer para organizar uma festa, mas existem outros aspectos que você pode considerar. Mas a pessoa que pratica muito o filtro mental, que tem essa visão mais negativa, ela vai focar nesses pontos negativos, nesses pontos trabalhosos de organizar uma festa, certo? Aprendeu? Pronto, então vamos lá. Supergeneralização. A supergeneralização é uma outra distorção bastante presente. E o que é que ela significa? A supergeneralização é quando você pega um evento de forma específica na sua vida e aí você generaliza para todos os outros ou você acredita que sempre vai acontecer daquela forma. A exemplo disso, podemos pensar em um relacionamento. De repente você se frustrou em um relacionamento amoroso e aí você acredita que nenhum relacionamento vai dar certo com você. Que você não nasceu para se relacionar, que você não nasceu para ter alguém, que namoro, casamento não é para você. E aí você tem essa visão, você já tem essa perspectiva tão fundamentada em você por causa da frustração que você viveu, que você inclusive transmite isso para outras pessoas, mesmo de maneira involuntária. São aqueles comentários, olha, casamento não é coisa boa, olha, relacionamento é complicado, olha, talvez você devesse pensar um pouquinho mais antes de se relacionar com outra pessoa e tal.
Então você já está tão impregnada com a sua experiência, com a sua frustração, que você acaba transmitindo isso para outras pessoas, mesmo que de forma involuntária, mas você transmite, porque você está generalizando a sua frustração. Você pegou um evento específico que aconteceu na sua vida e generalizou para outras áreas, para outras pessoas, e aí você acredita que relacionamento não dá certo, que relacionamento não é para você e que é assim mesmo, certo? Lembra que eu falei das crenças? Logo nos vídeos anteriores que eu falei de crenças, que são essas regras, que são esse tudo ou nada. Então, que as pessoas acreditam muito que as coisas são assim mesmo. Dessa forma, você entende que a sua vida é assim mesmo, que você não nasceu para se relacionar. Então essa é a super generalização, uma outra distorção cognitiva bastante presente, tá bom? Qual é a próxima distorção cognitiva? Personalização. A personalização é quando você assume a culpa por eventos internos ou externos que acontecem, mesmo quando a culpa não é sua. É essa facilidade que você tem de assumir, de internalizar uma culpa que na maioria das vezes não te pertence. Tem pessoas que são tão extremas nesse ponto da personalização, de assumir a culpa por tudo que acontece, que até a guerra na Ucrânia é culpa da pessoa. Acredite, tem pessoas que pensam exatamente assim, que tudo é culpa dela, que tudo é responsabilidade dela, e na maioria das vezes não é. Na verdade, não é. Então, a personalização é uma outra distorção cognitiva que traz essa ideia de culpabilização excessiva, quando na maioria das vezes essa culpa não pertence a você. Então, você acaba assumindo uma responsabilidade, assumindo uma carga que não te pertence. E isso te sobrecarrega emocionalmente, e isso traz para você sintomas de ansiedade, isso traz para você inquietação, estresse, agitação. Isso de alguma forma te compromete na sua vida social, profissional, emocional, porque você acaba assumindo responsabilidades que não são suas. Eu quero abrir aqui um parêntese que essas distorções cognitivas, elas são originadas, elas vão sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida. Muitas vezes a gente acaba repetindo padrões de comportamento que a gente aprende dentro da nossa família, com os nossos pais, com os nossos cuidadores. E a gente vai tendo aquela referência de como se comportar, de como lidar, de como administrar as emoções. E a gente vai internalizando, aprendendo aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente presenciou ao longo da nossa vida. E aí isso vai desenvolvendo, sim, essas distorções que de alguma forma vão se tornando padrões de comportamento e de pensamento, tá? Não é do nada, nunca é do nada, nunca é por nada, tá bom? Vamos para a próxima? Pensamento tudo ou nada. É o famoso 8 ou 80. Ou é tudo, ou é nada, ou é bom, ou é ruim, ou vale ou não vale. E fica sempre nesse extremo, do pode, do não pode, do tudo, do nada. O que é que acontece? Quando a pessoa tem essa perspectiva, pratica muita distorção do tudo ou nada, ela acaba tendo dificuldade de encontrar um equilíbrio e o meio termo nas situações. Então, ou aquela pessoa é muito boa ou ela é muito ruim. Ou vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. E a gente sabe que muitas coisas, que muitas vezes na nossa vida, as coisas não são tão extremas assim. Que a gente consegue encontrar um meio termo, sim. Que a gente consegue equilibrar as situações, a gente consegue equilibrar pensamentos, emoções, sim. Mas a pessoa que vive, e muitas vezes vive constantemente esse tudo ou nada, ela vive nesse extremismo do 8 ou 80 e muitas vezes se cobra muito, julga as outras pessoas, julga as situações a partir da perspectiva dela. E isso, ela transmite isso para as outras pessoas, o que muitas vezes compromete relações, compromete projetos, compromete planos, porque a pessoa não consegue encontrar ali um meio termo. Então essa é uma distorção do tudo ou nada. E aí uma dica bem importante
para você lidar com essa distorção cognitiva de forma específica, do tudo ou nada, é bom você evitar termos absolutos, como nunca, sempre, é assim mesmo, sempre vai ser assim, todo mundo faz isso. Esses termos absolutos, generalistas, que eles vão de alguma forma fortalecer essa distorção do tudo ou nada. Lembrando que a gente pode sim encontrar equilíbrio, que a gente pode encontrar sim um meio termo nas situações, tá bom? E a próxima distorção é catastrofização. A catastrofização é uma distorção cognitiva que, como o próprio nome já está dizendo, leva a pensamentos frequentes, pensamentos catastróficos, de forma frequente, de forma ali sempre presente, e é muito característico de pessoas ansiosas. Lembra da TAG que eu falei no vídeo passado, inclusive? Eu vou deixar o link aqui para vocês, caso você ainda não tenha assistido sobre o vídeo da TAG, que é caracterizado por essa preocupação e ansiedade excessiva o tempo inteiro. Pronto, pessoas com essa característica, as pessoas com a TAG, têm sim uma tendência a ter pensamentos catastróficos boa parte do tempo e muitas vezes ela se isenta, ela se restringe de vivenciar determinados momentos por causa desses pensamentos catastróficos. Por exemplo, pessoas que deixam de ir para uma festa. Então, eu não vou naquela festa porque pode acontecer um acidente e eu vou morrer ali. Ela não sabe se vai acontecer. Ela não sabe o que está por trás, como foi a organização, como é que está os equipamentos de segurança. Toda festa, todo evento, existem alguns protocolos de segurança que precisam ser seguidos. Mas é como se a pessoa ignorasse essa parte e simplesmente acreditasse que vai acontecer um acidente, que vai todo mundo morrer e para ela é melhor não ir à festa. É um pensamento catastrófico, é uma ideia, é uma suposição que ela constrói na mente dela sem ter evidência de que aquilo vai acontecer, certo? Então essa é a catastrofização, que é caracterizado por esses pensamentos catastróficos boa parte do tempo e que sim, pessoas ansiosas tendem muito a ter pensamentos catastróficos por causa do medo que vai acontecer aquilo que ela está pensando, ou seja, ela acredita que aquilo que ela está pensando é uma verdade e uma verdade absoluta, tá bom? E por fim, nós temos aí também muito presente a leitura mental. A leitura mental é quando você supõe saber o que o outro está pensando ou sentindo, quando na verdade você não sabe ou você não tem evidência de que o que a outra pessoa está pensando ou sentindo é de fato o que você está acreditando ser. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma palestra ou vai se apresentar para algumas pessoas e aí você de repente desiste de fazer essa apresentação porque você pensa, se eu falar errado as pessoas vão rir de mim. Se eu errar, se eu cometer algum erro aqui nessa apresentação, as pessoas vão pensar, nossa, ela é burra, ela é incompetente, ela não conseguiu, que coisa chata. Então você já está supondo saber, baseado no seu possível erro, o que as pessoas vão sentir ou pensar. E a leitura mental, como o nome já está dizendo, você está tentando adivinhar o que o outro vai pensar. Mas qual é a evidência disso? Qual é a evidência que você tem de que você sabe exatamente o que o outro vai pensar ou vai sentir? Então, isso é muito mais uma construção da sua mente do que uma realidade concreta. Além disso, a leitura mental, pessoas que praticam muito, pessoas com baixa autoestima, pessoas com ansiedade crônica, tendem a praticar bastante a leitura mental e aí elas se isentam, se restringem de fazer alguma coisa justamente com medo do que o outro vai pensar. Mas ela nem sabe o que o outro vai pensar e simplesmente acredita que aquela ideia construída na mente dela é uma verdade absoluta. Certo, queridos? Então estão aí as principais
distorções cognitivas. Existem muitas outras, mas como eu falei para vocês, eu me ative aqui às principais distorções, as mais praticadas, as mais comuns entre as pessoas. Todos nós, de alguma forma, praticamos sim. Agora, o que vai diferenciar de pessoa para pessoa é como você vai lidar com essas distorções e o quanto que você, de fato, vai validar e acreditar nelas como se fossem verdades absolutas. E isso está interferindo na sua vida, nas suas emoções, na sua forma de viver e pensar as coisas. Sim, e para lidar com isso? Existem algumas técnicas muito específicas, mas aqui eu vou trazer para vocês um macete bem fácil. Um eu já trouxe em vídeos anteriores, que é quando você pensar algo assim de forma negativa, quando você tiver algum tipo de pensamento que você sabe que é um pensamento mais negativo e disfuncional, é você perguntar, isso é um fato ou um pensamento? E a outra, o outro questionamento que você pode fazer é justamente o quê? Onde estão as evidências? Onde estão as evidências, por exemplo, de que se eu for a uma festa, vai acontecer aquele acidente e todo mundo vai morrer? No pensamento catastrófico. Onde estão as evidências de que, de fato, todo relacionamento é ruim? Entende? Se você encontrar as evidências que comprovem, que apoiem que o seu pensamento está certo, tudo bem, vamos lidar com isso. Mas se você não encontrar, vale a pena você gastar energia supondo, alimentando pensamentos que você não tem certeza se vai acontecer? Ou melhor, pensamentos e não fatos? Anotou aí? Isso é um fato ou um pensamento? Onde estão as evidências? Esses dois questionamentos, se no momento em que você estiver praticando uma distorção cognitiva, você colocar eles em prática, eles vão te ajudar a entender que é um pensamento, que é uma distorção, que é uma armadilha mental e que você não precisa acreditar neles como verdades absolutas, mas que você pode sim buscar pensamentos alternativos. E aí, gente, cada vez mais fica claro o poder dos nossos pensamentos, tá certo? Então comece a prestar mais atenção naquilo que você pensa, questionar os seus pensamentos e colocá-los em evidência. Tá certo, queridos? Eu espero muito que esse vídeo te ajude. Se identificou com algum? Se identificou com alguma dessas distorções? Deixa aqui nos comentários para eu saber quais distorções você tem praticado. Aproveita, anota esses macetes e vai colocando em prática e você vai perceber a diferença na sua vida, tá certo? Espero que esse vídeo te ajude nesse processo de identificação e combate às distorções cognitivas. E se você sentir muita dificuldade nisso, e se você perceber que elas estão comprometendo bastante a sua vida, busque um profissional de psicologia, de preferência terapia cognitiva comportamental, para te ajudar a administrar melhor os seus pensamentos. Tá certo? Então, não esquece de se inscrever aqui, curtir, comentar, compartilhar e vamos todos promover saúde mental, cuidar da nossa mente, das nossas emoções e principalmente dos nossos pensamentos. Um abraço, meus queridos, e até a próxima!